Meus irmãos, eu quero com muita alegria cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Você está feliz com Jesus? Amém? Estar feliz com Jesus, esses dias alguém me perguntou e eu disse, estar feliz com Jesus é, mesmo nas circunstâncias adversas, seja boa ou seja ruim, a gente crê que Deus está no controle de todas as coisas e isso faz com que o nosso coração seja grato pela presença dEle que nos fortalece, nos guia e nos faz avançar em meio a tudo o que acontece, amém? Quero convidar você, mesmo assentado, a ler um texto bíblico em Marcos capítulo de número 10, Marcos capítulo de número 10 e o versículo de número 46 em diante. Enquanto você procura, agradecer de maneira especial ao pastor Marciano, o pastor Roberto, pela oportunidade. Que bom é estar aqui nesse lugar, que bom servir essa igreja, os irmãos. E sempre quando a gente viaja com o pastor Marciano, ele anima a gente a sempre buscar em oração, sempre querendo abençoar o nosso povo. Nós estamos no meio de uma campanha, e a campanha se chama Respostas de Deus. Quantos aqui vieram buscar uma resposta da parte de Deus, amém? Eu também vim, e esse texto tem falado muito comigo, é um texto que tem fixado no meu coração, que eu quero compartilhar, pelo menos 4 verdades que nos fazem ter uma resposta de Deus para a nossa vida. Podemos ler, diga amém? O texto vai dizer assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, mandou-lhe que lhe chamassem. Então, o chamando o cego, lhe disse: Tende bom ânimo, levanta-te, e que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E se você quer ouvir a voz de Deus, diz glória a Deus. Neste tempo em que nós vemos que, pelo menos você deve ter ouvido 1 ou 2 mensagens a respeito desse cego de Jericó. Você já deve ter ouvido sobre que ele era filho de Timeu, que ele estava há muito tempo mendigando pelo caminho. Você deve ter escutado, pelo menos na tua trajetória, 2 ou 3 mensagens sobre isso. E num tempo em que nós vivemos de algumas mensagens superficiais, algumas lindas mensagens feitas em ChatGPT com frases maravilhosas e que chamam a nossa atenção, como havia falado antes, o pastor Marciano, ele sempre nos anima a não quebrar esse processo, mas sim viver a mensagem na íntegra. E o que seria viver essa mensagem na íntegra? É ler o texto, falar com o texto e tentar transmitir, através do Espírito Santo, o que Deus tem para nós nessa noite. Confesso que não é uma tarefa fácil. Deus sabe o temor e o tremor que cada pregador tem em subir nesse altar. A gente sabe, Tobias, que quando nós subimos aqui, não é simplesmente para falar uma mensagem com introdução, 4 tópicos e uma conclusão, mas nós sabemos que é nesse altar que flui a vida e que é nesse altar que cada um dos irmãos buscam algo que eles vão precisar, pelo menos, para a próxima semana, para o próximo mês, ou quem sabe até o final deste ano. A gente sabe da obrigação que é, a gente sabe como é pesado às vezes você levar em oração, e estar aqui nessa noite representa muito mais do que ser um pregador. Estar aqui nessa noite representa ser um mensageiro que viveu essa mensagem e de fato, quem sabe você que entrou aqui esteja vivendo, quem sabe já viveu, ou quem sabe eu tenho uma notícia para te dar, você vai acabar vivendo essa mensagem. Esse cego, ele se encontra há muito tempo mendigando pelo caminho. Jesus, quando sai da Galileia em direção à Judeia, onde ele vai ser crucificado, a última passagem dele, isso é, no meio de Israel, ele vai passar por Samaria, ele vai passar pelas terras de Jericó.
E o texto vai dizendo que após ele ficar ali algum tempo, ele já está saindo. E quando ele está saindo, um cego que ouviu falar sobre Jesus. Isso é, o Evangelho de Marcos ele é tão didático, que do capítulo 1 ao capítulo 4 ele vai falar de pelo menos 4 milagres. Do capítulo 4 até o versículo 8 vai falar de pelo menos 5 parábolas. Então pode-se perceber que o Evangelho de Marcos ele é mais dinâmico que os outros. Ele é também um pouco mais curto, com 16 capítulos, sendo que os outros têm de 21, 22 a 28 capítulos. Então nós vemos que Jesus ele não parava muito nesse Evangelho. E o texto vai dizer que logo ele seguiu, logo ele partiu. E eu parto do pressuposto que ele ouvindo falar de Jesus é porque Jesus tinha feito muito em pouco tempo. Então aquele mendigo ele estava ali, não simplesmente sendo um cego, mas ele ouvia que Jesus operava muitos milagres. E talvez nessa noite aqui alguém até já ouviu falar de Jesus e daquilo que ele pode fazer. Mas eu não sei se talvez a canseira do dia, eu não sei se talvez aquela circunstância em que o mundo te colocou, talvez tenha vendado os seus olhos. Mas eu tenho algo da parte de Deus para falar para a tua vida. Apesar dos nossos olhos às vezes estarem vendidos, apesar de eles estarem tapados, aos nossos ouvidos disponíveis nessa noite para ouvir o que Deus quer falar conosco. Eu creio que nessa noite, por mais que alguns de nós, quem sabe passou o dia na batalha, trabalhando, quem sabe passou o dia conectado com coisas que não tem nada a ver com a igreja, mas já alimentava o seu espírito dizendo, Deus, a partir das 19h30 ou das 20 horas, eu sei que eu vou entrar num lugar em que o Senhor responde, eu sei que o Senhor vai entrar num lugar que há resposta. Eu já ouvi falar do Senhor, como Jó falou, só que agora os olhos dele viam. E o que Jó queria dizer com isso no capítulo 42? É que ele tinha vivido algumas experiências superficiais com Deus, mas quando a crise bateu, quando as coisas foram abaladas, foi na crise que Jó teve uma experiência com Deus. Então eu quero te dizer uma coisa nessa noite, antes de entrar nesses tópicos. Apesar das crises, apesar daquilo que tem te parado, Deus nessa noite tem uma resposta ao nosso coração. Claro que a gente, olhando esse texto, nós temos que pensar que ser cego naquele tempo não é como nos tempos de hoje. Nos tempos de hoje, os cegos eles são assistidos. No tempo de hoje, há pessoas que cuidam justamente dessa vertente, dessas pessoas que precisam muito mais do que simplesmente provisão, sustento, mas que precisam de alguém que esteja ali também emocionalmente para estar com elas. Só que lá no tempo de Jesus era muito diferente. Lá no tempo de Jesus, um cego ele não era tão visado assim. Ele era visto como uma escória da sociedade. E o máximo que a sociedade fazia era dar uma capa para ele, para que ele fosse mendigar para tirar o seu próprio sustento. E ali estava um homem, e eu não quero me atentar às coisas teológicas dessa mensagem, mas eu quero ser o mais simples possível, para que os irmãos venham entender o que eu quero dizer nessa noite. Ali estava um homem, que por gerações talvez ele não entendia, mas a vida tinha dito para ele, olha Bartimeu, até aqui você pode chegar, até aqui você pode ficar, mas daqui para lá não tem como você caminhar, disso aqui para isso aqui não tem como você viver, você está condicionado agora a passar pelo menos o resto da sua vida parado à beira de um caminho, contando com a ajuda das esmolas das pessoas. E as pessoas paravam e davam esmolas, porque naquele tempo era como um ato de justiça. Alguém que ajudava dando alguns trocados para aquele cego. Era conhecido como alguém que fez algo bom. Mas a gente tem que se atentar que receber migalhas de pessoas não produzem uma transformação sincera. Receber migalhas de pessoas não fazem você caminhar em direção ao propósito que Deus tem estabelecido na sua vida. E Bartimeu se encontra ali, à beira do caminho, mendigando, tendo que passar por favores, tendo que ser levado, quem sabe levado e trazido por pessoas que não tinham nenhum elo emocional com ele, ou que talvez o viam até como algo comercial. Mas nessa noite, a pergunta que fica no nosso coração, e a pergunta que o texto faz é, mas Kaique, o que esse texto tem a ver comigo? O que nessa quinta-feira fria, que você saiu de casa, que você colocou a sua melhor roupa, que você saiu orando no carro dizendo, Deus, eu quero uma palavra que fale com a minha história. E Kaique, o que essa história tem a ver comigo nessa noite? O que as respostas de Deus pode vir sobre a minha vida, sobre a minha casa, a partir desse texto? E há pelo menos 4 verdades que nós temos que ter no nosso coração, se nós queremos viver as promessas e termos as respostas de Deus. Se você está comigo, diga amém.
Glória a Deus. Eu quero ser didático nessa noite. E a primeira coisa que eu anotei é que no versículo 48 vai dizer assim: e muitos o repreendiam para se calasse. A primeira verdade que eu aprendo para ter as respostas de Deus é que nós temos que vencer primeiro as vozes que nos querem fazer desistir daquilo que nós precisamos. Ele estava ali há anos e ele ouviu falar de Jesus e talvez ele tenha gritado, e ele clamou, e alguém disse: não me incomoda o mestre, não mexe com o mestre, ele está ocupado demais para ver aquilo que você precisa. E muitos deles diziam: se cale, não incomode o mestre, mas cada vez ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que eu aprendo com esse texto é que primeiro, nós temos que vencer as vozes que querem fazer a gente desistir. Eu vou repetir porque alguém aqui tinha que ter pegado essa palavra. Você tem que parar de ouvir as vozes que querem fazer você desistir. Eu sei que nessa noite, antes de vir para esse culto, uma voz falou ao teu coração dizendo: olha, talvez você não precise ir para aquele culto, talvez você pode assistir de casa, talvez você pode fazer qualquer outra coisa, mas ir na igreja não vai adiantar, porque você não vai ouvir nada. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, e eu estou sentindo uma unção de Deus aqui, e se você crê, levanta a tua mão. Deus vai te dar graça para você ouvir aquelas pessoas que não querem fazer você desistir, mas que querem fazer você avançar. Não perca, pastor, mente. Não perca para aqueles que não querem ver você caminhar. A maior resposta que nós temos que ter na nossa mente é que a perseverança é o êxito para alcançarmos aquilo que nós temos. E se nós darmos ouvidos a qualquer pessoa, nós vamos parar em qualquer lugar. Então o meu conselho nessa noite: ouve aqueles que têm conexão com o céu. Ouve aqueles que não se importam, não ouve aqueles que não se importam com você. Ouça aquela pessoa que quer você bem, que quer que você cresça, que quer que você prospere. Talvez vai doer algumas coisas que ela vai falar, mas é para o seu crescimento e é para o seu bem. Eu estava lendo essa semana um texto que falou muito comigo, que era 2 Reis, capítulo 19, que vai falar do rei Ezequias. A notícia chega por um tal de Rabotseque, algo assim, e a notícia não é boa. Estão invadindo Israel, estão invadindo Judá, e agora vão tomar conta de Jerusalém. E ele, quando ouve aquilo, ele não se entristece. Ele fala: não, eu não quero ouvir isso, eu quero ouvir outra coisa. Então ele corre e vai ao profeta Isaías. E o profeta Isaías, no capítulo de número 36, fala: não, Deus tem outra palavra para essa história. E ele vai falar que flecha nenhuma entrará, ninguém combater aquela cidade, porque o Deus pelejava por eles. Que é uma notícia boa do céu: a tua casa não será abalada, porque você vai escutar as pessoas certas, você vai andar com as pessoas certas. Se você entendeu, diga amém. Além de nós temos que vencer as vozes que nos querem fazer desistir, eu também li o versículo de número 49, que vai dizer assim: tem de bom ânimo, pois o mestre te chama. E o que eu aprendo é que nós temos que pedir ajuda às pessoas certas. Glória a Deus. Eu vi que pelo menos nesse texto há 4 grupos. Quantos grupos? 4 grupos. Havia o grupo das pessoas que não queriam se envolver. Havia o grupo que estava ali e eles não estavam nem dando, como diz o gaúcho, bola para a situação. Havia um segundo grupo que estava ali, e esse segundo grupo mandava ele se calar, mandava ele dizer: não incomode mais o mestre. Agora, além desses 2 grupos, havia também um grupo que disse para ele assim: olha, Bartimeu, eu sei que a situação não está fácil, eu sei que as coisas não vão de bem como você queria que fosse, eu sei que os teus planos deram errado, eu sei que você colheu ingratidão, traição, eu sei que você está à beira do caminho, que você não consegue avançar, mas tem de bom ânimo, porque o mestre te chama. E uma coisa que eu aprendo muito com esse texto é que nós temos que pedir ajuda às pessoas certas. Havia alguns grupos ali que alguns não se manifestavam, alguns até reclamavam, mas havia um grupo que queria ajudar ele. Talvez nessa noite alguém entrou aqui ouvindo vozes de pessoas que não estavam nem aí para ti.
Talvez você até falou com aquela pessoa e a pessoa falou, pois é assim mesmo, não tem o que fazer. Talvez algumas pessoas entraram aqui ouvindo de algumas pessoas dizendo assim, olha cara, a circunstância não é boa, as coisas não vão bem, mas você tem que se contentar com isso que você tem. Você não vai avançar, você não vai prosperar. Talvez até culpa da sua família mas eu tenho uma notícia triste para te dar. Eu acho que você tem que se contentar, porque pelo menos você ouve. Você pode não caminhar, mas pelo menos você ouve. Mas eu quero dar um glória a Deus a esse terceiro grupo, porque há um grupo que quando você está mal, ele te chama e diz, ô varão, como é que você está? Ô varão, eu estou orando pela tua vida. Ei, deixa eu te dar uma notícia nessa noite. Ande com pessoas conectadas com Deus, que chegam e te digam, olha, eu sei que a situação não está boa, mas eu estou orando por você. Olha, eu sei que as coisas estão indo de mal a pior, mas você tem um ombro amigo para contar contigo. Então deixa eu te dar mais um conselho nessa noite. Ande com pessoas que falam a linguagem do céu. Sim, muitas pessoas fazem a linguagem da terra. Muitas pessoas, elas oram as circunstâncias e dizem que acabou, que não vai dar certo. Mas há amigos mais chegados que irmãos. Sim, há esses amigos mais chegados que irmãos. Aleluia, eu estou sentindo a graça de Deus. E se você crê, pelo amor de Deus, ergue uma das suas mãos, ou as duas mãos se você puder. Deus vai colocar ao seu lado pessoas que te projetarão para o teu propósito. Sim, Jesus, Deus vai colocar pessoas, não com diagnósticos negativos, mas com uma palavra positiva para ti, para tua casa, para o teu lar, ó glória a Deus. Aleluia. 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 Eu me lembro que nas minhas madrugadas eu não contava com muitas pessoas, mas as pessoas que eu tinha do meu lado era uma palavra de ânimo, era uma palavra, ok, que vai dar certo. Ô varão, não fica triste, vai dar certo. Vai dar certo. E eu tenho mais uma palavra para você. Alguém vai se levantar nesses dias. Eu sei que você precisa. Eu sei que você precisa. E Deus vai mandar alguém nesses dias. Essa pessoa vai estar do teu lado, vai te apoiar, vai te projetar um novo nível daquilo que Deus tem para a tua história. Se você crer, diga amém. Glória a Deus. Que graça do Espírito nessa noite. Oh, glória a Deus. Aleluia. Agora, além de a gente ter que vencer as vozes que nos fazem querer desistir, além da gente ter que pedir ajuda para as pessoas certas, no versículo 50 vai dizer assim, e ele lançando sobre si a sua capa. E a terceira coisa que eu aprendo nesse texto para nós termos as respostas de Deus nessa noite é que nós temos que estar dispostos a deixar para trás coisas que nos impedem de caminhar com Jesus. Eu sei, e naquele tempo ter uma capa era uma identidade. Eu sei que ter uma capa naquele tempo era um recurso mais fácil que o normal. Eu sei que ter uma capa naquele tempo e naquela trajetória que Bartimeu tinha era mais confortável. Mas quando o convite de Jesus veio, ele teve que tomar uma atitude e ter uma nova postura. Aquele homem teve que se colocar de pé. Sim, ele teve que se colocar de pé e lançar fora aquilo que o impedia de caminhar com Jesus. Eu não sei, mas eu acho que Deus trouxe alguém aqui nessa noite que precisa deixar uma capa para trás para começar a caminhar e viver os propósitos que Deus tem na sua vida. Eu sei que você tinha planos, eu sei que você tinha projetos, eu sei que você tinha tudo escrito, tudo conforme você queria, mas nessa noite Deus me trouxe aqui para bagunçar esses teus planos. Deus me trouxe aqui para te dizer que não é do teu jeito, não é da tua forma e nem tampouco do teu modo. Sabe por quê? Porque nessa noite você vai ter que deixar a sua capa. Sim, você vai ter que deixar a sua capa se quiser começar a viver aquilo que Deus tem para a tua casa. Eu sei que é mais fácil dar desculpa, eu sei que é mais fácil ficar no mesmo lugar parado, mas pastor Marciano, as pessoas vieram nessa noite e Deus me trouxe para dizer que você ou veio no culto errado ou veio no culto muito certo, porque Deus vai fazer você tirar essa capa de cima
e vai começar a caminhar. Sim, caminhar por lugares que você nunca imaginava ter caminhado. Você vai andar de uma forma que ninguém imaginava, porque nessa noite Deus está dizendo: lança fora essa capa, lança fora essa capa, que eu tenho algo especial na jornada. Aleluia! Você crê nessa mensagem? Mas você crê com sinceridade nessa mensagem? Então, aprenda a deixar a capa pelo caminho. Aleluia. Além de vencer as vozes que nos querem fazer desistir, além da gente ter que pedir ajuda para as pessoas certas, eu estou falando sobre nós obtermos resposta de Deus. Eu estou falando sobre nós nos entregarmos verdadeiramente e termos respostas, não aquelas superficiais, mas as verdadeiras, aquela que gera um encontro, uma experiência que te toca e você nunca mais esquece. Temos que pedir ajuda às pessoas certas. Temos que estar dispostos a deixar para trás coisas que nos impedem de caminhar com Jesus. Mas o que eu mais gostei nesse texto foi o versículo de número 52. E o versículo de número 52 vai dizer: e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E o que eu tenho, e qual que é a palavra que eu tenho nessa noite para fechar para ti, para a tua vida? Que se, apesar de que tudo pode estar dando errado, esteja disposto a caminhar. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe a resposta que Deus tem nessa noite para alguém que está aqui? Sabe a resposta que Deus tem essa noite na trajetória de alguém? É que eu sei que você ficou ao caminho, eu sei que as pessoas te ajudavam às vezes por um ato de justiça, e com migalhas que ela te alimentava ela, eu sei. Eu sei que as pessoas certas vão entrar na sua história, eu sei, eu tenho fé para isso. Mas a maior resposta que Deus pode dar para nós nessa noite, César, é que nós devemos nunca parar, mas continuar caminhando. Talvez a resposta para alguém nessa noite é: não pare. Você não nasceu para ficar nesse lugar, você nasceu para caminhar. E entre você e aquilo que você quer viver, tem um posicionamento, é se levantar e caminhar. E